Então vamos lá, qual o melhor investimento na renda fixa, né, galera? Existe uma pergunta padrão dos investidores, é essa, né? Se existe é essa. Qual o melhor investimento para tatatã? Todo mundo gosta de fazer essa pergunta. Bom, não é uma pergunta simples de resposta, porque se fosse simples, eu não estaria aqui, né? Só digitar no Google qual o melhor investimento para mim. Daí ia lá o Google e dizia, esse é o investimento melhor para mim. Então, é uma questão que vocês precisam se perguntar. Será que eu devo eu mesmo procurar ou uma pessoa me disser qual é o melhor investimento? É sempre mais importante a gente tomar a nossa própria decisão de acordo com os argumentos que a gente tem em mãos e o conhecimento que a gente tem. Então aqui eu vou trazer algumas questões, vou trazer algumas ideias, mas lembre, né? A gente precisa ter conhecimento o máximo possível aí para de fato tomar a melhor decisão. Então eu preparei alguns slides para vocês, estão aqui no meu telefone. E também preparei um roteiro aqui. Eu vou de vez em quando passar um pouquinho de material em slides aqui para vocês e também vou seguir um roteiro aqui que eu preparei para vocês, porque é importante a gente ter uma sequência no que a gente vai falar, porque senão a gente acaba se perdendo de que forma a gente deve começar. Então, o primeiro ponto, né, galera, a gente entender que para investir na renda fixa, principalmente, e também na renda variável, aliás, em qualquer investimento que a gente for fazer, a gente precisa primeiro encontrar um objetivo que a gente quer com aquele dinheiro, né? Eu tenho 100 reais, não interessa se tu tivesse 50 pila ou 1 milhão de reais, é a mesma coisa, tá? Tem que ter um direcionamento, um objetivo, beleza. Qual é o objetivo? Montar minha reserva de emergência, esse é um objetivo, né? Eu quero, sei lá, viajar, esse é um objetivo. Eu quero pagar as contas que eu fiz do meu apartamento, sei lá, um balão que eu dei daqui a 2 anos, ok? Eu quero ter liberdade financeira em tal lugar, em tal tempo, ok? Isso é vamos dizer assim, um objetivo que você pode ter. Então, você primeiramente precisa ter isso em mãos e aí a gente vai alocar o nosso dinheiro. Então, esse é o primeiro item que você tem que estar bem ciente que você precisa responder, né? É essa pergunta que você precisa responder. Feito isso, o investidor vai precisar entender que ele tem uma escalada nos investimentos. É isso mesmo, é isso que a gente vai falar agora, que é bem importante, pouca gente se toca disso. E aí, galera, tudo bem? Boa noite, Sheila, boa noite. Tudo bem com vocês? Lembrando que mandem aqui no aviãozinho embaixo para mais pessoas para acompanhar essa live, é muito importante divulgar o meu trabalho também, que é importante, porque não sou uma pessoa extremamente conhecida, vocês sabem disso, tem aqui 3, 4 mil pessoas em todas as redes sociais, mais uma galera nos e-mails, mas é importante mandar para mais pessoas esse conhecimento que poucas pessoas ainda têm no Brasil. Além do que, tem aqui uma perguntinha embaixo, se vocês quiserem mandar, mandem aí, porque é bem importante. Para baixar os comentários, é só clicar no comentário mais em cima, que ele baixa um pouquinho, tá? Quando vocês quiserem. Então, a escalada, o que é a escalada do investidor? É muito simples, tá? Quando a gente está escalando, como o próprio nome diz, você começa de baixo, não de cima, né? Então, se você quiser investir e de uma maneira ou de outra começar de cima, você vai ter alguns problemas, porque lá em cima, quando a gente diz vamos dizer assim, na pirâmide ou na montanha dos investimentos, está a renda variável, onde é mais, vamos dizer assim, um pouco mais complicado do iniciante entender. Então, a escalada do investidor começa pela renda fixa. Isso que é muito importante, porque é aqui que a gente vai dominar os investimentos e fazer a nossa escalada. E dentro dessa escalada que eu falo, tem alguns tipos de investimentos que a gente vai escalar também, né? Tem investimentos mais simples da gente entender, que os nossos pais, nossos avós já faziam, e tem investimentos um pouco mais moderados no risco e mais arriscados no risco. E aí a escalada vem, porque é aí que a gente vai começar a ver o nosso dinheiro rendendo mais. Eu vou botar algumas simulações mais para frente e eu vou mostrar simulações de dinheiro tendo rentabilidades superiores à Selic, né?
E aí as pessoas perguntam, mas qual é o rendimento que tem então maior que a Selic? Rendimentos que não são, vamos dizer assim, conservadores, são investimentos um pouco mais moderados. Então, por isso que o conhecimento é necessário. Não adianta você querer escalar o Everest se você nunca escalou uma montanha, né? Então, primeiro você vai dando os primeiros passos e depois você vai escalar o Everest. Então, a gente vai ter muitas opções nessa escalada. Mas eu diria, uma coisa fundamental, galera, é a gente entender que dívidas também é uma escalada, né? Sair das dívidas também é um dever, né? A gente tem que ter um plano para isso, né? Elas precisam sair da nossa vida em um determinado momento, né? As dívidas, elas nos deixam frágeis, né? Deixam as pessoas frágeis. Então, o que acontece? Se você tem dívidas altas, você fica cada vez mais frágil. Se você está frágil, a qualquer momento que a economia gira, que um governante entra, muda as regras do jogo, que uma pandemia chega, que você bate o carro, que, sei lá, muda o setor econômico de alguma maneira, você perde o emprego, você muda daqui a pouco o teu negócio, você está com problemas sérios pela frente. E geralmente, né, se você não tem dinheiro, você está com um problema muito maior. Então, as dívidas te enfraquecem. Então, cuide com as dívidas. Outra coisa, nessa escalada do investidor, o primeiro passo é a reserva. Então, algo líquido e de segurança. Então, essa é a primeira escalada, entrar dentro de algo líquido e extremamente seguro. Então, o teu investimento vai para algo neste sentido. Quais são os riscos que a gente suporta correr? Então, esses são algumas questões que a gente vai abordar hoje para vocês entenderem também até que nível vocês vão no risco, né? Porque tem pessoas que, né, se borram de medo aí com qualquer coisa. Mas, na verdade, não imaginam o quanto de perigo que já estão correndo e às vezes não sabem, né? Então, também é importante a gente entender. Outra coisa, né, é saber o que você quer lá na frente, né? Como eu acabei de falar, dentro do objetivo. Porque, de acordo com o que você deseja, se você deseja, por exemplo, eu quero investir para ter uma renda passiva, então você vai precisar estudar mais. Não adianta você, eu quero subir o Monte Everest, mas eu não gosto de neve. Então fica em casa, cara pálida. Fica em casa, no quentinho, debaixo da coberta. É isso que te resta. Não adianta você querer subir o Everest se você não gosta de neve, né? Não adianta. Então, tem que cuidar com algumas coisas. As pessoas que às vezes querem uma coisa, mas não estão dispostas a estudarem. Tem vários memes na internet aí, né, de pessoas que querem ficar ricas, mas ninguém quer investir. Querem ficar ricas, mas não querem estudar investimentos. Então, se não quer estudar investimento, então sai da live. Vai ver o Faustão, vai ver o Jornal Nacional, vai ver aquelas coisas que todas as pessoas acomodadas geralmente fazem, né, para fazer a mediocridade da sociedade que a gente vive hoje, que em educação financeira é zero. Então, cuidem com os seus objetivos, né? Se você deseja algo, as suas ações têm que corresponder com o que você deseja. Então, aqui a gente vai falar em detalhes essas questões. Então, esses são os itens iniciais e a gente vai ter opções no mercado. CDBs, RDBs, LCAs, LCIs, Tesouro Direto, bancos digitais vão ser opções. E a gente vai falar detalhadamente deles daqui para frente. Só que quando a gente começa a falar sobre essas questões, muita gente confunde algumas questões. E aí, por isso que eu trouxe alguns detalhes aqui para vocês entenderem. Quando a gente fala em inflação, Selic, algumas rentabilidades, né? É importante a gente entender que isso modifica os nossos investimentos. Primeira coisa, deixa eu colocar isso aqui porque é mais importante. Quando a gente fala em rentabilidade, isso aqui vocês têm que entender. Quando a gente tem uma rentabilidade nominal, quando a gente tem uma rentabilidade real, né? Então, assim, por exemplo, Tesouro Selic, ele te dá uma rentabilidade nominal, né? O CDB, 100% do CDI, ele te dá uma rentabilidade nominal. Um fundo de investimento te dá uma rentabilidade nominal. Quando você vê um investimento que diz lá, Tesouro, por exemplo, Tesouro IPCA
que tem uma rentabilidade mais 3%. Esse 3% é a rentabilidade real. Então, o que acontece aqui? Quando a gente tem inflação, né, a gente tem que tirar o valor, né, da inflação dentro dos nossos investimentos, senão a gente vai ter problemas sérios com a valorização do nosso patrimônio. Ele pode desvalorizar, porque os preços subiram mais do que os nossos investimentos. Então, esse é um ponto importante que, se as pessoas não entenderem, vão ter sérios problemas. E aí, outra coisa que é importante, que eu estava falando um pouquinho antes, é a parte da movimentação da inflação, né? Tem algumas questões que às vezes a gente não dá muita bola porque às vezes não entende. Então é preciso entender. Ah, é chato, Thiago, meu Deus, é chato, é ruim. Escolha o seu difícil, né? Que nem rodou alguns memes aí na internet sobre isso. Escolha o difícil que você quer enfrentar. Se você quer ficar sentado lá no banco, lá ganhando o dinheiro da poupança, do INSS, que nem sabe se vai acontecer, então beleza, segue a vida. Isso daqui é um conhecimento que não foi passado para a gente, né? Vamos culpar quem? Culpar nossos pais, culpar a escola, culpar os professores, que também não tiveram esse tipo de conhecimento? Não sei. Não estou aqui para culpar ninguém. Sei que tem muita gente culpada, mas fazer o quê? Vamos para frente. Selic se movimenta de acordo com os movimentos da economia, o Banco Central vai lá reagir a diversas questões e aí pode afetar a inflação, pode afetar diversas questões econômicas. Uma coisa importante para a gente entender é que com inflação mais alta, né, os preços sobem, né, e aí tem uma tendência aí a Selic também aumentar. Então, para equilibrar, né, o setor econômico, o Banco Central, né, como fez, acho que foi semana passada, né, ele manteve a Selic e ele pode movimentar essa Selic. E movimentando a Selic vai movimentar o CDI também, então Selic subindo, CDI também sobe. Selic descendo, o CDI também desce, ele é automático, vamos pensar assim, porque é uma correlação entre essas duas taxas. Agora, quando a inflação está baixa, a gente teve uma inflação baixa até pouco tempo e agora ela vem acelerando, a gente tem geralmente uma Selic baixa estimulando um consumo, né, para que as pessoas e empresas também consumam mais ou façam mais negócios e assim por diante. A gente está vendo uma inflação subindo também, que pode ser sazonal, pode não ser, mas o fato é que ela está subindo e o fato é que você precisa ficar preocupado com isso sim, porque o seu dinheiro vai valer menos. E o seu dinheiro valendo menos, a gente tem um problema sério. Eu vou mostrar aqui o problema sério que isso pode causar. Geralmente, né, a gente tem alguma parte dos nossos investimentos que devem estar atrelados à inflação, né, porque aí a gente vai fazer com que a nossa carteira esteja com uma rentabilidade sempre acima da inflação, pelo menos parte dela, né? A gente não vai conseguir colocar toda, porque a gente tem que ter uma parte muito líquida da nossa carteira para fazer com que a gente tenha um sono bastante tranquilo em qualquer problema que a gente tiver. Aqui, galera, é uma simulação que eu fiz dentro do site do Tesouro, do Banco Central, vocês podem entrar lá. Tem também um aplicativo do Banco Central que você pode fazer essa simulação também, tá? Calculadora do Cidadão se chama. Então aqui o que basicamente é, né, galera? Aqui a gente tem só uma correção, né, de 100 mil reais nos últimos 20 anos, né, pela inflação. Então foi isso que aconteceu com 100 mil reais que você, por exemplo, sei lá, comprou uma casa por 100 mil reais em 2000, certo? Ou comprou algo com 100 mil reais em 2000. Então em 2020, né, até julho de 2020, que esse foi a simulação, você deveria ter, né, se tivesse corrigido com o seu dinheiro através da inflação, do IPCA, 331 mil, tá? Em 20 anos, 2000 a 2020. Lembrando que isso, basicamente, né, vamos dizer assim, é o mínimo que você deveria ter de rentabilidade para manter o seu poder de compra. Então, vamos imaginar que você comprou uma casa por 100 mil, certo? Lá em 2000. Hoje, essa casa, no mínimo, deveria valer 331 mil. Mínimo, porque é a inflação ajustada. Então, assim, esse é o importante ponto,
que faz a gente entender. Olha, pô, imagine, se fosse R$ 100 então, né? R$ 100 lá em 2000, hoje você deveria ter R$ 331 para equivaler o seu dinheiro, certo? Então essa preocupação que parece besta, mas é muito importante. Se você não entender isso, você vai ter sérios problemas. Agora, galera, preste atenção nisso. Eu vou mostrar uma simulação que eu fiz e que pode ser que caia o queixo de vocês. Então, muita gente, né, acaba por não dar bola, né, para alguns rendimentos e também para o pouco dinheiro que tem. Acha que como é pouco não vale a pena. Vejam só, quando a gente investe, a gente precisa analisar um horizonte de tempo. E esse horizonte de tempo que eu coloquei aqui são 20 anos. Imagine você com R$ 250 por mês investindo pelos próximos 20 anos. Aqui tem 4 exemplos. 4 exemplos, então, para você. O primeiro, deixar o dinheiro no colchão. Dinheiro no colchão, ele desvaloriza, tá? Aqui eu coloquei um retorno médio de 0, só a título de informação, porque a gente está jogando isso para frente. Mas vocês acabaram de ver, né, que a gente tem inflação. Inflação corrói o dinheiro, né? Então a inflação diminui o valor e o poder de compra seu. Então esse 60 mil que está o valor final, na verdade não vai comprar, né, o que você tinha antes de dinheiro. Então isso é muito preocupante. Então esse é o primeiro ponto. Se você deixa o dinheiro no colchão ou em um lugar onde não rende nada, você está perdendo dinheiro. Segundo ponto, poupança. Hoje no Brasil ela rende 1,4 ao ano. A gente tem inflação maior do que isso nos últimos 12 meses. Tá? E você teria no final 69 mil, tá? Por 20 anos. Agora, se você deixa no CDB da sua cooperativa, do seu bancão preferido, que rende, vamos dizer aí, 90% do CDI, você teria aí 71 mil. Olha que diferença pífia, né? Poupança rendendo 70% da Selic e CDB rendendo 90% do CDI. E aqui embaixo, na última opção, uma carteira de investimento com 8% ao ano de rentabilidade. Aqui eu venho de novo aquela situação que eu falei. A gente precisa diversificar para ter 8% ao ano hoje em dia. Não podemos deixar somente em investimentos básicos. E aí você teria 143 mil. É o dobro do valor. Então, sim, você precisa montar a sua carteira e você ser o protagonista dos seus investimentos e do seu patrimônio. Sacaram isso aqui? Gostaram? Então, galera, é muito importante vocês entenderem a correlação da inflação, a correlação da renda fixa com o aumento do seu patrimônio. Tem correlações aí. Se você não cuidar da inflação e você não cuidar com o seu dinheiro subindo de acordo com ela, e melhor que ela, claro, você vai ter problemas no futuro. Então esse é o importante ponto que eu queria trazer para vocês, que te traz uma ideia de que mesmo com pouco dinheiro, né, você vai ter uma grande diferença aí se você investir de uma forma diversificada e melhor adequada ao contexto que a gente vive. É assim que se investe no mundo inteiro. As pessoas querem ganhar mais do que a inflação no mínimo, né? A gente tem um problema no Brasil grande, que a nossa inflação é alta, né? Se a gente for correlacionar com os Estados Unidos, com a Europa, eles têm uma moeda muito mais estável, eles têm uma inflação muito mais baixa. A gente não. Então esse é o que é assim que é e é pronto. Então a gente precisa jogar com as cartas que a gente tem. Então para esse ponto a gente precisa entender que tem outras possibilidades. Agora, um outro problema grande dos brasileiros. Vou trazer aqui para vocês. Acabei de publicar no feed isso daqui. Então vejam vocês. Outro problema claro do brasileiro é o que ele acaba por antecipar alguns sonhos dele. Isso
devido a N fatores, né? Fatores também de ordem de educação financeira, principalmente, e também de ordem comportamental, de uma economia, vamos dizer assim, de finanças comportamentais. Porque eu já até expliquei isso em outras lives, vários livros aqui eu já mostrei para vocês, principalmente o Rápido e Devagar, que ele aponta muitos pontos aí que a gente tem problemas na hora de fato, tomar uma decisão financeira e de investimentos. O que a gente muito faz é tomar decisões pela manada, né? Nosso amigo, nosso pai, todo mundo troca de carro, um carro novo, e assim vai, e a gente vai indo. Todo mundo pega empréstimo, eu também vou pedir. Todo mundo faz financiamento, por que eu não posso fazer? Eu ganhei um aumento de salário, agora ganhava 4, agora estou ganhando 5, ganhava 5, agora estou ganhando 8. Eu posso. E aí acaba se entrando em uma série de dívidas. Então, galera, financiando um carro de 40 mil, você pagaria R$ 1.015 por mês durante 60 meses. Tá? Financiando 40 mil reais é um juro de 1,5 ao mês. Tá? Isso, galera, é extremamente necessário você entender que existe outro jogo que se joga. Tem o jogo que tu joga dando dinheiro para o banco, que é esse jogo aqui, onde você vai, então, auxiliar os acionistas do banco, que no caso sou eu, a ganharem mais dinheiro, certo? E aqui você não está se ajudando, porque esse valor aqui, depois de 5 anos, né, vai depreciar, certo? O carro vai depreciar, manutenção, IPTA, IPVA e assim por diante. Agora, se você investir o mesmo valor, com uma taxa de 8% ao ano, em 5 anos você teria 74 mil. 5 anos que é o mesmo tempo dos 60 meses, certo? Então, 74 mil. E o quanto você teria na mão com o carro? Te garanto que depois de 5 anos esse carro ia estar valendo menos de 30 mil, certo? Então você teria, olha a desvantagem que você teria. 10 anos, 184, 20, 581, em 30 anos, você teria 1,4 milhões. Galera, olha o quanto isso multiplicou. Isso é o famoso juro composto. Tá? Então, claro, Thiago, parece muito simples, mas não é assim. Não é assim. Né? Se fosse simples, todo mundo faria. Tá? Não é uma coisa assim. Por isso que precisa de pessoas para passar esse conteúdo para vocês. Por isso que eu fiz a minha mentoria, por isso que eu fiz um curso preparatório, que é o Primeiro Passo Investindo, fiz uma série de coisas, porque não é algo simples de se ensinar. Não é algo simples que você pega, faz a conta corretora e sai fazendo. Precisa de algum conhecimento antes, tá? Para aí depois você faz sozinho. Mas o ponto é, entenda que há possibilidade e entenda que se você entrar na linha geral, que é empréstimo, financiamento e tudo mais, e não repartir esse valor com um investimento, você vai estar fadado aí a ter um problema financeiro bastante grave lá na frente. A nossa longevidade tende a ser bem maior. A gente, com certeza, estou me preparando para viver mais de 100 anos. É o que a gente está esperando. Né? E o que a gente vê é que vai ter poucas oportunidades aí da gente usufruir de uma vida melhor se não tiver um lado financeiro bastante bem resolvido. Então, pense pelo lado de que você poderia estar ajustando o seu, vamos dizer assim, o seu padrão de vida para um padrão de vida diferente. Por que não, daqui a pouco, pegar um carro de um custo menor e metade disso você faz em aporte financeiro, faz aporte no investimento. Então, pense bem, tá? Porque você pode estar com alguns problemas graves daqui para frente se não entender esse contexto de investimentos. Investimentos, galera, é muito simples da gente já entender que isso vai fazer parte muito claramente do nosso futuro. Quem se antecipar a isso vai se dar bem, isso é fato. Né? Eu sempre falo aqui que os Estados Unidos tem mais de 55% da população adulta investindo na bolsa. Né? E a gente só tem 3 milhões de pessoas. Então, assim, isso vem com uma força enorme e a gente vai precisar conviver com isso. Agora, se você quer fazer isso agora, não quer deixar para depois, isso é problema seu, não meu. Problema seu. Agora, se você quiser começar hoje, tem a chance de começar hoje. Vai lá no link do meu perfil que você vai ver que pode começar hoje.
E aí a opção é tua, tá? Não vai jogar a culpa para outra pessoa. E um problema também que eu vejo nos investidores, o que que é? Isso daqui, ó. Ai, Thiago, mas Selic está baixa, eu vou pegar então e vou investir em algo de 120% do CDI. Daí a pessoa, ela já tem pouco dinheiro para investir. A pessoa não entende de investimento direito, mas ela quer ganhar mais. Ela quer ganhar mais, porque ela é ansiosa, porque ela pode morrer amanhã. Então ela topa correr um risco enorme, às vezes, para ganhar 20% a mais do CDI. E aí, no final das contas, ela ganhou 2 cafés a mais de rentabilidade. Então, assim, primeira coisa, conhecimento é muito importante. Reserva de emergência, coisas para curto prazo e liquidez diária, a gente não deve perder neurônio. A gente não deve ficar contando centavos. Não deve ficar contando cafezinho. Então, esquece isso. Esquece isso. Comece a olhar para as coisas básicas que você tem que resolver, de montar reserva de emergência, que isso eu falo e conto em aula prática, rápida, em questão de uma aula, é muito simples lá dentro dos primeiros passos. Então, cuide disso muito rápido, e aí você se atenta a outros tipos de investimentos que são para aí você começar a escalar, aquilo que eu falei lá no começo da live, que é a escalada do investidor. Que aí a gente vai ter outros tipos de investimentos. Que aqui eu vou mostrar alguns para vocês, né? A gente tem investimentos aí mais variados. Dentro da renda fixa a gente tem CDB, RDB, LCA, LCI, LC, Tesouro Direto, bancos digitais, tem vários, tá? Eu coloquei alguns aqui para justamente a gente poder falar sobre alguns deles. Bom, o mais simples, né, que a gente já vê há bastante tempo é o CDB. Nada mais é do que um título que o banco emitiu, né? E você vai lá, ok, banco, gostei, então tá aqui o meu dinheiro, você me dá a rentabilidade, você pega o dinheiro e empresta para Dona Maria comprar o carro dela de 40 mil a 1,5 ao mês de juro, certo? Simples assim, né? Um tá numa ponta recebendo, o outro tá numa ponta gastando, tá? Então é isso aí que acontece. O CDB basicamente é garantido pelo banco e pelo FGC. A gente vai falar sobre isso daqui a um pouquinho. E aí, galera, a gente tem de vários tipos, pós-prefixado, né? Que é outra terminologia que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é importante a gente entender. Se não entender isso aí, também volta para a primeira base, tá? Porque aí você não está preparado. Então, um ponto importante, CDBs tem de vários tipos e a gente tem em todas as corretoras disponíveis, né? Tem CDBs com maior risco e de menor risco. Os de maior risco geralmente pagam mais que 100% do CDI para liquidez diária, né? Quando você fala de reserva de emergência, você precisa de liquidez diária. Então, o que eu faria, né? Eu, Thiago, se eu fosse investir para minha reserva de emergência dentro de um CDB, eu procuraria um banco grande que não tivesse nenhum tipo de problema com lucro, ele estivesse dando lucro pra caceta, e aí eu investiria ali para minha reserva de emergência. Mas tem que ter rentabilidade no mínimo de 100% do CDI. Então, esse é um ponto. Outro ponto, RDB. Então, existem outras instituições que também emitem dívidas, no caso, né? Que é um título. E o caso, um exemplo, é o próprio Nubank. O Nubank também tem RDB. Você pode investir através de um RDB, que é um exemplo do que o Nubank hoje tem. Tá? E é basicamente a mesma coisa que o CDB, só que é emitido por uma outra instituição. Outro ponto, LCAs e LCIs também são opções dentro da renda fixa que você pode investir. Só que lembrando que LCAs e LCIs são outros tipos de investimentos diferentes dos CDBs e RDBs, que o LCA e LCI são investimentos focados, né, o governo deu uma isenção de imposto de renda para a pessoa física, eles são, então, focados o A, agronegócio, e o I é de investimento imobiliário. Então, o banco que emite isso vai ter que alocar esse dinheiro nessas duas áreas de negócio. Então, as características mais importantes aí que eu acabei de falar, né? O imposto de renda ali é zero, né? Tu não precisa, tu só vai declarar, tu não paga imposto quando você sacar.
O grande problema da LCI é que geralmente ela não tem uma liquidez, então se você quiser sacar todos diariamente, né, no momento que der um problema e você quiser sacar, ela não tem essa liquidez. Então esse é um ponto que você tem que analisar, tá? Outra coisa importante, né? Dentro das corretoras não tem taxa para você fazer investimento nesse tipo de coisa, nesse tipo de investimento, tá? Isso é bem tranquilo. Só que um ponto importante é você analisar que nem tudo que reluz é ouro, né? Eu fico, às vezes, imaginando que algumas pessoas acham, porque tem taxa zero ou porque tem imposto zero, então é muito bom. Não. O mercado não é burro, tá? Quem é burro são outras pessoas. O mercado, tu pode ter certeza que não é burro. Então, ele sabe precificar um título muito bem, tá? Então, com certeza, se você está recebendo uma rentabilidade maior, o risco com certeza está maior para você. Se você não encontrou o risco, é porque você não soube procurar direito, tá bom? Simples assim. Tá? Outra coisa importante, né? A gente tem também LCs. LCs são letras de crédito, né? Que também são básicas, letras de câmbio, desculpa, são também maneiras de você investir com uma rentabilidade maior, mas também tem risco maior e também, geralmente, né? Elas são de instituições não tão, vamos dizer assim, bem financeiramente, elas são talvez mais novas, talvez não tem vamos dizer assim, uma pomposidade tão grande como um Itaú da vida, né? Então fique ligado por causa disso. Tesouro direto a gente conhece muito bem, já vimos falar mais vezes, tem vários tipos de tesouro, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre eles, e bancos digitais também. Então tem várias maneiras de você fazer esses investimentos. Quando a gente olha para o Tesouro Direto, né, a gente tem pré-fixado, pós-fixado, tem IPCA, tem juros semestrais, então tem de vários tipos lá. Quando a gente analisa, é importante a gente ficar bem ligado que, igual eu falei anteriormente, né, nem tudo que reluz é ouro. Então, assim, as pessoas entram lá dentro do site do Tesouro ou dentro da corretora e olham lá que tem vários investimentos com superiores à Selic, né, rendendo 5%, 6% ao ano. E às vezes, olhando assim, pô, parece bacana. E lá diz, às vezes, liquidez diária dentro da corretora. Mas isso é uma informação meio verdadeira. O que vocês precisam entender? Quando a gente fala de Tesouro Selic, sim, ele tem liquidez diária, né? E a sua rentabilidade é a Selic. E ele é pós-fixado, certo? Então a Selic sobe, ele sobe junto. Desce, ele desce junto. Agora, quando a gente fala de Tesouro pré-fixado, por exemplo, ou Tesouro IPCA, ele também tem liquidez diária no sentido de você vender o título e alguém comprar, que é o caso do governo, certo? Mas esse mas é muito importante o investidor iniciante entender, ele tem marcação ao mercado. Então o que acontece? Ele flutua de preço da data que você compra até a data de vencimento. Se você quiser vender ele aqui no meio, você pode estar no momento que não é bacana de vender. E aí o preço do seu título está mais baixo, tá? Quando o preço do título está mais baixo, isso aconteceu porque o governo teve que aumentar o percentual de rentabilidade do título. Então, quando ele aumenta o percentual de rentabilidade do título, ele tem que diminuir o valor do título, para que ele chegue lá no vencimento com o valor combinado, tá? E isso se chama marcação ao mercado. Então, o que acontece? Você pode estar resgatando por menos, com um valor menor do que quando você comprou. Por isso que muita gente acaba se estrupilando comprando tesouro. Eu seguido falo isso, tem aulas específicas sobre esse tema dentro do Primeiros Passos Investindo e dentro da mentoria. Quem já é meu aluno aqui sabe muito bem disso, a gente fala bastante lá. Porque isso é bom porque a gente pode ganhar mais dinheiro. Quando a gente acerta o passo da curva de juros, por exemplo, pega um 2015, 2016, né, que a gente via a Selic lá em cima e depois entrou o novo governo, a gente viu que estava descendo a Selic. Ali era um momento bom para a gente comprar títulos pré-fixados e títulos IPCAs,
que estavam pagando uma taxa bastante alta, certo? E teve travada essa remuneração bastante alta e teve ganho de marcação a mercado também, né? Eu já mostrei algumas vezes aqui, quem sabe mais para frente aí numa outra live eu mostro alguns pré-fixados que deram uma rentabilidade bastante boa. Então, fiquem ligados. Quando a gente fala de juros semestrais, não é um título interessante. Eu não gosto dele. Juros semestrais, o próprio nome diz, o Tesouro paga juros a cada semestre. Mas aí também tem alguns desavisados, já peguei alguns que investiram e não entenderam esse título. Esse título paga juros semestrais e aí também você é obrigado a pagar imposto semestralmente. E você acaba, o que acontecendo? Perdendo o juro composto também. Porque ele não vai acumulando valor através do tempo. Então, prestem atenção, não caiam, né? Só por causa da tentação de ver o percentual de rentabilidade. Então, tem riscos também. Por isso é importante a gente ter esse passo a passo para poder, de fato, saber o que é melhor para a gente. Agora, bancos digitais, né? Bancos digitais a gente tem, sim, também alguns exemplos bacanas. Só que assim, o que eu levo sempre em consideração? Investimento, para mim, é investimento, é uma carteira de investimentos. Bancos digitais, para mim, o dinheiro que está ali dentro, ele está muito propenso a gastos, né? Quando eu vejo o meu dinheiro no Nubank, por exemplo, que eu uso, eu vejo que está ali disposto para eu ir lá e gastar aquele dinheiro. Então, para mim, fica um pouco complicado. Eu visualmente quero ver minha carteira separada. Então, todo o meu dinheiro investido está dentro da corretora. É lá que eu gosto de ver esse dinheiro. Então, o Nubank, ele tem algumas opções. Eu vou mostrar. Vou mostrar até agora o exemplo para vocês. Eu tirei um print aqui. Tem um exemplo assim, ele te dá a oportunidade de você investir no Tesouro, que ele, na hora que cai o dinheiro, ele já fica lá e fica rendendo no Tesouro Selic, diretamente no seu CPF, então é diferente de estar investido no banco, né? Então está no seu CPF. E aqui também tem a opção de guardar dinheiro, então ele tem uma opçãozinha de guardar dinheiro aqui, que você tem essas opções, só que cuidado, né? Aqui novamente, ele diz que você pode sacar a qualquer momento, tem lá 100% do CDI, né? Agora, se você quiser sacar lá na frente, tem outras rentabilidades, mas aí o saque é lá na frente. Então, fique ligado com isso. Outra opção que existe, deixa eu ver se eu acho aqui, é do Banco Inter. O Banco Inter também tem opções lá dentro, né? Quando você entra dentro do app do banco, vai ter lá opções de CDBs, LCIs, CRIs, CRA, vai ter uma série de tipos de investimento lá. É importante o investidor, não é importante, é obrigatório o investidor, antes de investir, entender aonde ele está colocando o dinheiro dele, né? Muitas pessoas, eu canso de dar resposta em alguns grupos do Facebook e para as pessoas no meu direct, que investem em alguns investimentos aqui sem saber que não vai ter liquidez, né? Se a pessoa precisar do dinheiro, ela não vai conseguir retirar, ou se retirar, vai retirar menos. Então cuide, porque tem opções de, olha o resgate ali do lado, né? Vocês podem ver que tem um resgate imediato, tem um resgate em 2021, então assim vai. Então cuide que vai ter tipos de investimento que são para longo prazo e com rentabilidades maiores. Porque, óbvio, você está emprestando para alguém, para esse alguém te retornar lá na frente. Então, com certeza, ele vai ter que render mais, né? Porque tu tem um risco maior, tu não sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, ninguém sabe, né? Então, imagina daqui a 3, 4, 6, 8 anos, às vezes aparecem alguns CDBs. Então, cuide, porque muita gente pode se estrepar. E o que acontece aqui, né? Quando a gente tem alguns investimentos na renda fixa, alguns deles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Essa é uma instituição privada, tá? Privada que te dá a oportunidade, né, de fazer investimentos nas instituições financeiras do Brasil. E se caso uma instituição financeira do Brasil tiver algum problema e o Banco Central intervir,
esse mecanismo é acionado, tá? E você vai ser ressarcido até a monta de R$ 250 mil, tá? Então, bem simples, tá? Vai acontecer, um e-mail vai chegar na tua caixa de e-mail, através da corretora geralmente, vai dizer que a operação da financeira vai ser liquidada ou vai ter algum problema, e eles vão denominar um banco para você fazer o saque daquele teu investimento, que ele vai ser rentabilizado até o momento que foi liquidado pelo Banco Central lá a determinada data. E isso, tem alguns investimentos que são cobertos, outros não. Então, o seu dinheiro que está no banco hoje, depósito à vista, ele é coberto. A poupança lá que você tem, ele é coberto por esse mesmo dispositivo. CDBs e RDBs também. A LC também letras hipotecárias também LCI e LCA também Só que aqui, galera, tem muita coisa que não é coberta, tá? Por exemplo, Tesouro Direto não é coberto. Tesouro Direto é coberto pelo governo. Não tem o governo que vai te pagar, né? Mas ele não tem um fundo, né? Algo desse tipo. Ações também não tem cobertura nenhuma, não tem segurança, né? Fundos imobiliários, a mesma coisa, também não tem cobertura do FGC. CRIs e CRAS também não tem, debentures também não tem. Tem uma série de investimentos que não existe essa cobertura. Então é muito importante você entender em qual ativo você está investindo, porque senão você pode estar comprando um risco desnecessário por uma rentabilidade pífia a mais. É isso que eu vejo. Eu vejo mais pessoas dando opinião em uma coisa que não tem mínima mudança no futuro dela, do tipo, eu invisto no, sei lá, Sofisa, no Banco Inter e ganho 120% do CDI, e você ganha 100%. Interessa. Isso vai dar tão pouca rentabilidade a mais que não vai fazer você rico. O que faz você rico é basicamente duas coisas simples. Você viver abaixo do que você ganha e você investir com disciplina. Se você fizer essas duas coisas, você já está muito bem encaminhado. Agora, não basta investir na Selic, não basta investir num CDI básico. Você vai ter problemas no seu futuro. Você não vai rentabilizar mais que a inflação, que nem eu falei lá no início. Você não vai conseguir chegar num patamar financeiro melhor. Então esse é um problema que muitas pessoas acabam tendo dentro do percurso, né? Quando a gente fala de tesouro direto, é claro que a gente vai ter algumas diferenças. Eu botei isso aqui mais para vocês terem na mente isso, porque é uma dúvida bastante constante, né? Quando a gente tem Tesouro Selic, a gente tem uma rentabilidade, né, que ela vai subir. Ela flutua, sim, em momentos que acontece o quê? Como ela tem marcação ao mercado, o Tesouro Direto, né, em mais intensidade dentro dos pré-fixados IPCA e em menor intensidade no Selic, a gente precisa entender essa dinâmica. Quando o governo, que é o cara que está te devendo, né, o Tesouro nada mais é do que uma dívida do governo que ele vai te prometer pagar lá na frente, com uma data. E quando o governo está numa situação com dívida alta, problemas fiscais graves, com problemas políticos graves, né, o mercado já não vê vantagem em contrair essa dívida, investir no governo, no caso, né, pegar essa dívida aí que o governo está emitindo. Então ele tem problemas também. Então isso é importante também a gente entender, porque a gente faz parte da economia conforme a gente sabe muito bem. Então, galera, quando a gente pensa em investimentos de uma forma para aumentar o nosso patrimônio e também ter uma certeza melhor no futuro, a gente precisa analisar desde o início, né? Desde a renda fixa, né, mais básico que eu não falei para vocês, CDBs, RDBs. Vou deixar aqui na tela para vocês lembrarem. Peraí, deixa eu achar aqui.
aqui, CDBs, RDBs, LCA, LCI, LC, Tesouro Direto, Bancos Digitais, até investimentos mais aperfeiçoados, né, mais avançados. E esses investimentos mais avançados é uma consequência, né? Você vai aprendendo os mais simples e vai aumentando seu conhecimento até chegar nos mais avançados. Por isso é importante a gente permanecer aprendendo, né? Dentro do primeiro espaço investindo, por exemplo, que é o curso mais ágil, mais rápido que eu tenho para você iniciar, a gente começa da renda fixa, fala de CDB, RDB, LCA, LCI, LC, Tesouro Direto, todos os tipos de Tesouro Direto, e aí você começa a entender. E um ponto crucial, que é bastante importante, né, que eu falei anteriormente, é entender da marcação a mercado. Então eu fiz 2 aulas exclusivas lá dentro, justamente preparando para isso. Porque ali há maneiras de você fazer e ter uma rentabilidade maior com o Tesouro Direto, por exemplo. Mas você vai precisar só se atentar, né, quando você está num aumento de juro, quando a gente vê a Selic aumentando, ou numa queda de juro. Então, por isso é importante a gente entender essa dinâmica para, de fato, ver qual é o melhor investimento para aquele momento, tá? Galera, se vocês tiverem dúvidas, eu vou pegar uma dúvida aqui que veio. Podem mandar aqui embaixo no bloquinho de perguntas, tá? Além do Tesouro Direto, qual aplicação em outras ações devo fazer? Eu já fiz a primeira em Tesouro. Então, aqui, eu acho que foi o Anderson que perguntou. É muito importante a gente entender que essa escalada do investidor precisa ser executada, tá? Então, se você fez investimento no Tesouro Direto, precisava saber qual é o tesouro que você fez, né? Lembrando que a gente tem Selic, pré-fixado, IPCA, juros semestrais, e isso deve estar ligado ao objetivo que você está fazendo. Ah, eu quero montar minha reserva de emergência. Você já montou? Se ainda não montou, precisa então montar. De 6 a 12 vezes o seu custo de vida. Seu custo de vida é 5 mil por mês, 6 vezes 5. Ou, se você quiser subir um pouco a regra, botar 12 meses. Eu acho importante ter de 8 a 12, tá? Eu acho mais tranquilo. Mas depende muito da profissão da pessoa. Por exemplo, se é um servidor público, tem mais garantia de emprego. Então você pode ter menos. Agora, se é um empresário, um autônomo, geralmente 12 meses. É um pouco mais arriscado, certo? Agora, quando você fala em o que mais eu posso fazer, vai depender, agora eu tenho que saber qual o próximo objetivo. Se o meu objetivo eu quero, sei lá, uma faculdade para minha filha, quero fazer ela morar nos Estados Unidos, quero fazer ela morar na Europa, preciso de 20 mil reais daqui a 10 anos. Opa, tu quer 20 mil reais daqui a 10 anos, ok, dá para a gente escolher um título de Tesouro IPCA, por exemplo, fundos de investimento, dá para escolher algumas ações, porque é bastante tempo, né? A partir de 10 anos aí já é um bom tempo para escolher ações. Então, dá para fazer um portfólio desse tipo, né? Então, importante você começar e entender a escalada. Essa escalada que eu falei lá no início, deixa eu ver se eu volto aqui para achar A escalada ela é muito importante, porque é dali que você vai entender que você precisa subir o conhecimento nos investimentos e aí começar de fato a investir de uma maneira mais saudável. Outra pergunta que veio é de rentabilidades, né? Veio uma pergunta aqui antes de rentabilidades. As rentabilidades é sempre importante a gente fazer uma comparação com algo parecido ou muito parecido ou, melhor de tudo, igual. O que é isso? Se eu vou fazer um investimento na renda fixa, eu preciso entender que tem vários tipos, né? Eu mostrei aqui os vários tipos, né? Quando você, eu tenho um CDB e tenho uma LCI, não dá para eu comparar exatamente os dois investimentos porque são diferentes, certo? Mas você pode comparar a rentabilidade final dos dois. Então, uma coisa que você precisa fazer é entender que as duas têm impostos diferentes. Então, a LCI não tem imposto, então você vai receber líquido lá no final. E o CDB tem imposto de renda de acordo com o tempo que você fica. Acima de 2 anos,
no CDB você tem uma taxa reduzida, que é de 15% sobre o que rendeu. Então, você precisa fazer essa comparação para você ter uma noção exata de quanto dinheiro você vai ter lá no final. Então, isso é bem importante. Lembrando que a gente precisa, dá para fazer essas simulações dentro do site da corretora, dá para fazer essas simulações dentro do site do Tesouro, é bem bacana porque lá tem uma simulação e você tem um botãozinho em cima, deixa eu até ver se eu acho aqui para vocês, tem um botãozinho em cima que se chama qual que é opções, mudar opções, umas opções que você tem de fato que você pode alterar a rentabilidade, por exemplo, do título que você, ou de uma, por exemplo, vamos imaginar de um CDB, por exemplo, da inflação que você imagina. Então eu vou botar aqui vou mostrar para vocês aqui um exemplo rapidinho, pra vocês verem como é possível. Ó, veja aqui, ó, a gente está no site do Tesouro. Aí você pode investir, você pode botar aqui, por exemplo, R$1.000. Quero investir e quero todo mês mais R$1.000. Aqui eu vou botando um exemplo no Tesouro IPCA 2035. E aqui, ó, na simulação, como vocês podem ver, tem um alterar os parâmetros, ó. Esse alterar os parâmetros faz com que você modifique. Olha que bacana. Você pode modificar o que você está comparando. Então aqui, ó, eu tenho um CDB que está me rendendo 120% do CDI. E eu tenho uma expectativa de inflação. Ele botou 3 aqui por cento, mas eu posso botar 4 se eu achar que isso vai ser no futuro, né? E aqui eu posso dizer se tem taxa de administração, não tem, qual é a taxa Selic média. Não, eu tenho uma LCI também que eu encontrei a 110% do CDI. Posso botar aqui também. Posso botar um exemplo de um fundo DI também que eu encontrei, ó, aqui com uma rentabilidade de 120%. E aí eu aplico. E aí vem, então, em detalhes aqui, qual é a maior rentabilidade. Olha só, se eu investir R$1.000 por mês, dentro do Tesouro IPCA 2035, com aqueles parâmetros ali, eu teria essa rentabilidade no final de tudo. O LCI me renderia isso, a poupança renderia isso, fundo DI isso e CDB isso aqui. Então, eu consigo comparar os investimentos de acordo com os parâmetros que eu alterei aqui. Então, essa é uma importante maneira de você simular os seus investimentos. Já conheciam esse site? Já fizeram essa alteração? Tem alguma dúvida nesse site aqui? Alguém já fez essa simulação no site do Tesouro? Então é muito importante a gente ter noção desses tipos de investimento. Se a gente não entender que parte da nossa carteira precisa estar alocada em uma rentabilidade superior à inflação também, ter uma exposição também a ações é bastante importante. Por que eu digo isso, né, galera? Quando a gente fala de ações, né, ações são parte da economia do país. Quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar aqui, uma empresa de industrial, uma empresa de tecnologia, são empresas que têm uma fonte, né, de dinheiro dentro da economia. Se a economia crescer, ela vai junto, de alguma maneira. Então é importante a gente ter uma maneira de estar exposto à economia do país. Claro que não só do Brasil, quem sabe, no futuro você pode
né, de acordo com os teus conhecimentos, também fazer aplicações para que você aplique fora do país também e tenha exposição ao mercado mundial. Isso eu já faço, isso é importante também. Então, tenha cuidado, né, de não se expor somente a investimentos muito conservadores demais, porque aí você vai ter problemas graves e ainda problemas que você vai acabar botando a culpa em quem não tem culpa. O culpado é você, porque você parou o conhecimento. Você parou na primeira série, basicamente. Você não evoluiu para o segundo grau, para a faculdade do investimento, que é a escalada que eu falei lá no início. Então essa escalada, ela é muito importante. Se você tem dificuldade, não entende como iniciar e quer iniciar, galera, faça os primeiros passos investindo, que é um curso bastante rápido que você pode ter a oportunidade de começar a investir ainda essa semana, se você quiser. Então, fique ligado nisso. Uma perguntinha aqui. Depois de abrir conta numa corretora e transferir um valor para aplicar todo mês, eu posso aplicar no mesmo investimento ou a cada mês é uma aplicação diferente? Uma boa pergunta essa. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Porque quando você investe, você não é obrigado. Ninguém te bota uma arma na cabeça, tá? Muita gente tem medo de que, se eu investir 1.000 aqui esse mês, eu tenho que investir mês que vem. Não há essa obrigatoriedade. Você vai escolher o que quer investir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu escolhi um CDB que rende, 120% CDI. Eu tenho que investir nele mês que vem? Não. Primeiro porque ele vai estar disponível por determinado tempo, porque ele tem um valor que o banco disponibiliza de emissão desse título e as pessoas vão comprando. Pode chegar um momento que acaba, tá? E no mês seguinte não tem mais esse título. Então, dependendo do investimento que você escolher, pode ser que ele não existe mais no dia seguinte, tá? Outro exemplo, Tesouro, né? Muita gente pergunta, eu comprei o Tesouro IPCA 2035, deixa eu ver quanto é que está rendendo hoje aqui. O IPCA 2035, a IPCA mais 4,19, hoje ele está rendendo. Amanhã pode ser que esteja IPCA mais 4,25, por exemplo. Está com um valor diferente. Então, dentro do Tesouro também tem rentabilidades diferentes no outro dia ou no outro mês. Isso vai acontecer. Então, isso são situações que a gente aprende dentro dos investimentos para você entender a dinâmica, porque às vezes faz sentido você até alocar uma parcela maior de capital, porque você viu uma oportunidade boa, com uma rentabilidade legal, do que você particionar. Mas, na maioria dos casos, é sempre melhor a gente indo aos poucos, tá? Não fazer um grande aporte de imediato, fazendo aos poucos, para aí a gente poder correr menos risco e ter maior rentabilidade para a gente. Então, muito importante esse ponto. Ok? Galera, alguma pergunta? Mas a live de hoje foi essa. Galera, preciso muito do compartilhamento de vocês. Não deixem esse material tão rico aqui parados, com poucas pessoas para conhecer. Se você tem dúvida de como começar a investir, não tenha mais dúvida. Eu tenho um curso completo dos primeiros passos nos investimentos, desde a organização, investimentos, aulas práticas e uma série de bônus. Então, olhem aqui e vejam o quão importante isso é para a sua vida. Então, ali no meu link, no meu perfil, um curso extremamente barato que você vai começar a investir do zero. Então, é bem importante ficar ligado. Ok? Um grande abraço para vocês. Obrigado aí pela participação de todos. Não esqueçam de fazer os seus investimentos. Se tiver dúvida, manda aqui no direct, ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.